100%. Pior JP. Agora nem quero K9. Edu. Vice-versa, que é vizinho do Muchope. Ah, pior isso, não há como. Solta o som. Manda vir aí um novo som. Manda vir o som novo do Tabazil, Ama 3C. Pela não bater, nunca suga na multa, abuya muzuka lima kama 300. Nunca suga na multa, abuya muzuka lima kama 300. Aibo! Aiwe, pela nem bona camino, yama 337. Yeah, we know, I guess you see bona camino, chama 337. A Sara veja, pela nem bona 337. Yama 337. Uma pequena cama, I guess you see bona 337. Wasala, 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 hey. Wasala 35, ela wasala, wasala, wasala. Ah, sinceramente. Só faltava essa. Só me faltava essa. 3C. Ah, 3C tá exagerado. Ok, tá na sessão. É o single do Tabazil 3C. Wazimbu, Safira José, Mr. Baura, Filha Boy, Lorena Nhate, Du, K9, JP, vice-versa, Caesar Boy e Lisa Beats. A Lisa Beats não é a esposa do Tabazil, é ela mesmo, já. Ok. Não, mas isso está de pernas para o ar, sinceramente. Afinal... Afinal, estava a se roubar. É aqui roubas. Por dia, 600 caixas saíram na 2 gemas sendo roubadas. Mas é possível isso? É aqui, pá, está sem exagerar. Ok, vamos a um break, o primeiro, e logo volto com a nossa Mana Noite, com a nossa rubrica Tua Cena, e hoje trazemos um tema super, mas super quente. Até já. Você falar. Mas pra comida, onde está? Tem água e energia, tem paz e alegria, tem saúde na família, tem mais cerveja.
Já não quero pitas, 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 quero uma girl. Já cansei de pitas, 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 agora quero girl. Alguém que cuide de mim, me faça feliz. Alguém que eu possa confiar. Já não quero pitas, 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 quero uma girl. Pra mim, yeah. Love. Ok, antes mesmo da Mana Noite, eu sei que já é tarde. Olha, eu quero responder uma mensagem que recebi há pouco tempo do Cipriano, que me acompanha de Luanda. Ele dizia assim na mensagem: Canimambo Frejo, se és pelo que disseste há pouco tempo no teu programa, é mentira. Nós em Angola passamos a música moçambicana. Ok, Luanda. Cipriano. Passam em quanto tempo? Por mês, quantas músicas? Ok. Eu não quero, não queria te aborrecer, mas eu estou a falar algo que tu muito bem sabes, não é? Que se passa a música moçambicana por mês talvez uma vez, tá bem, Cipriano? Cipriano mandou-me uma mensagem há pouco tempo de Luanda e me parecia que ele está aborrecido. Ele dizia: olha, Fred, estou acompanhando o teu programa, ok, mas eu não concordo com o que disseste há pouco tempo que em Angola não passa a música moçambicana. Se passa uma ou duas, mas uma vez por mês. E o que não acontece cá em Moçambique. Praticamente os angolanos vivem cá em Moçambique, os músicos moçambicanos vivem cá em Moçambique. Diferente do que acontece em Angola. Vocês não passam nossa música moçambicana. Essa é a verdade e o Cipriano sabe muito bem disso. Portanto, Cipriano, não te aborreças comigo, porque sabes que eu estou a falar coisas verídicas, ok? Eu estou a falar coisas verídicas. Se passa a música moçambicana, uma e outra. Aqui não é uma e outra, moço. Passam todos. Todos os artistas angolanos passam, desfilam classe aqui e são todos bem recebidos. Está bem, Cipriano? E não te aborreças comigo, porque eu estou a lutar por uma causa. Eu só quero que o músico moçambicano, o artista, a música moçambicana seja valorizada. Ponto final. Ok, Cipriano? Quero mandar um abraço, obrigado pela audiência. Eu sei que estás a ver o programa e recebeste aí a minha mensagem. Senhoras e senhores, vamos neste momento à nossa rubrica que vai ao ar todas as quintas-feiras, que já é um sucesso. Os putos curtem, a malta jovem curte. A tua cena com a noite. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha. Olá, Fred. Estou um bocadinho tenso. Por quê? Por causa do que tu estavas a dizer agora. Eu comecei a ficar assim. Não, Sério. Mas está tudo bem? não, está tudo ok. As pessoas que não percebem. É que passaste-me a energia. Ah, é? Estás a ver? Então comecei a ficar tensa. Eu sei que o Fred, quando fala da música moçambicana, fala de coração. Obrigado. Boa tarde, queridos amigos da tua cena. Eu espero que estejam a ter uma ótima semana e que não estejam tensos, que vai correr tudo, mas tudo muito bem. Bem, nesta edição nós vamos falar sobre um dos grandes problemas da saúde que afeta a vida dos adolescentes e jovens no nosso país. Falo do HIV/SIDA, é verdade. E para isso quero deixar ficar aí alguns números que nos deixam a pensar. Os números não querem aparecer. Mais de 11% de raparigas e quase 4% de rapazes entre 15 e 24 anos estão infectadas por HIV. As províncias com maior número de raparigas e rapazes infectados por HIV são, em primeiro lugar, Sofala, em segundo lugar, Gaza e, em terceiro lugar, a província de Maputo. Menos de 50% de raparigas entre 15 e 24 anos usaram preservativo na sua última relação sexual. Fonte INCIDA 2009. Pois é, amigos, o HIV é uma das infecções de transmissão sexual que afeta a camada jovem, não é? E os adolescentes, e a única até aqui que não tem cura. Por isso é que eu digo sempre, vamos cuidar muito, mas muito bem da nossa saúde, do nosso futuro, não é? E evitar no máximo a infecção pelo HIV, fazendo sempre as escolhas mais certas e positivas para a nossa vida. Bem, no programa de hoje nós temos uma pessoa muito especial que eu acredito que você aí em casa vai gostar. Ela já esteve aqui conosco antes, é uma ativista da Coalizão da Juventude Moçambicana e vai responder muitas daquelas que são as nossas dúvidas sobre o HIV.
Mas antes disso, lembrar que para entrar em contato conosco, você pode fazê-lo através do 8216-71277 ou então através do Facebook, que já deve estar a passar aí, acredito eu, é o www.facebook.com/nuete.org. Sem mais demoras, vamos à nossa primeira questão. Até já! É tua escolha, olha bem o que faz. Mananguete, eu gostaria de saber o que é o HIV-Sida e como se transmite. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha. Maria Salomé, muito obrigada por teres aceito o nosso convite mais uma vez e por estares aqui a conversar conosco. Seja muito bem-vinda à tua cena. Obrigada. Então, o nosso telespectador quer saber o que é o HIV-Sida e como se transmite exatamente. Bom, primeiro dizer que há diferença entre o HIV e o SIDA. O HIV é o vírus que, ao entrar no nosso organismo, destrói as nossas células de defesa e causa o SIDA. O SIDA é um conjunto de várias doenças que, olhando para o nosso estado de saúde, olhando as células destruídas, elas vão atacar e vão aproveitar o momento em que o nosso organismo está enfraquecido, vão tomar conta de nós. E a partir daí vamos começar a ter nosso corpo mal, né? Nós muitas vezes quando olhamos para pessoas magras já apontamos como pessoas que têm o HIV, mas o HIV é um vírus que todo mundo pode ter, não importa a aparência, se é gordo, se é magro, se é bonito ou feio, se é claro ou escuro, enquanto que o HIV, o SIDA já é a fase que mostra realmente um corpo debilitado. Ok, muito obrigada. Quer dizer mais alguma coisa? Sim, Maria Salomé? gostava de acrescentar que nós podemos ser infectados pelo HIV através das relações sexuais sem um preservativo, como havias referido, mas também através da partilha de lâminas, agulhas e outros objetos perfurantes e cortantes que, ao usar alguém que tem um HIV e nós também vamos usar, podemos, a partir daí, nos infectar. Também podemos nos infectar através de contato com uma ferida. Se nós tivermos uma ferida aberta e alguém que é portador do HIV também tiver uma ferida aberta, ao termos um contato com esta ferida, na nossa ferida, podemos nos infectar. Também, se recebermos transfusão de um sangue contaminado, podemos também ser infectados pelo vírus do HIV. Boa. Vamos então de encontro à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Mananguete, eu gostaria de saber se uma pessoa virgem pode ter o HIV. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Fred, o que é que achas? Não, que pergunta. Uma pessoa virgem pode ter HIV? Não, mas eu prefiro que a nossa convidada responda a essa questão. Não é? Eu tenho Tens uma opinião? tenho uma opinião, mas eu não gostava de partilhar tão já. Eu Ok. gostava que a nossa convidada respondesse. Maria Salomé. Então, pode sim, uma pessoa virgem pode ser infectada por HIV. Como eu havia me referido antes, não é apenas através da relação sexual que nós podemos nos contaminar, mas também através de objetos. E uma forma que eu esqueci-me de me referir é também a transmissão de mãe para filho. Então, uma criança, se a mãe não tomar as precauções necessárias para prevenir o HIV para o seu filho, pode transmiti-lo e a partir daí a criança pode crescer já portadora do vírus do HIV. Mesmo que antes não tenha feito relações sexuais, porque Exatamente. muitas das vezes nós pensamos que o HIV só está relacionado com relações sexuais. Se a moça é virgem, não há nenhum risco, não é? Então ficou aqui a dica que pode apanhar o HIV através da transmissão vertical de mãe para filho. Vamos à nossa terceira questão, não saia daí. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananguete. Como posso fazer sexo sem me infectar por HIV? É tua cena, é tua vida. Como posso fazer sexo sem me infectar pelo HIV? Bom, até agora a única maneira que nós podemos ter uma relação sexual protegida é usando o preservativo, seja ele masculino ou feminino. Ainda estão a ser investigadas outras maneiras que talvez possam nos possibilitar nos prevenirmos do HIV sem que seja o uso do preservativo. Mas até agora a única maneira de nós termos uma relação sexual livre do HIV é usando o preservativo. Pois é, a única maneira é usar o preservativo. Vamos então à nossa próxima questão.
Mais questões. Temos mais uma questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mano Nuído, eu chamo Cipriano Gomes Júnior. Eu queria saber quem deve fazer o teste de HIV e se a pessoa descobre que tem HIV, o que lhe acontece. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Então, quem deve fazer o teste do HIV? Bom, a princípio todos nós devemos fazer o HIV, não importa se somos ativos ou não sexualmente, todos somos convidados a ir fazer o teste de HIV para podermos cuidar melhor da nossa saúde. Se o nosso teste der negativo, isso significa que nós temos que prestar mais atenção na nossa vida, temos que prestar mais cuidados a nós mesmos e adotar comportamentos saudáveis. Se o nosso teste for positivo, também significa uma grande responsabilidade, não significa o fim da nossa vida, mas significa uma grande responsabilidade. Vamos começar a ter mais cuidado com a nossa saúde para não nos reinfetarmos e não infectarmos as outras pessoas, mas também cuidarmos da nossa saúde de modo que possamos ter uma longa vida. Temos que aceitar tudo que os médicos vão nos recomendar, a toma dos medicamentos, a nossa alimentação e também a adotar hábitos saudáveis. Por exemplo, se nós gostamos de ir ao chilling às sextas-feiras e voltar no domingo de manhã, vamos ter que diminuir, né, o tempo em que nós vamos lá chilar e ter um pouco mais de tempo para descansar. Temos que praticar o desporto, temos que escolher e perceber melhor a questão de nutrição. Quais são os alimentos que são saudáveis, quais são os alimentos que não são saudáveis, o que é que nós podemos comer um pouco mais e o que é que devemos comer menos. Então, essas são as recomendações, algumas das recomendações que são dadas pelos médicos para podermos seguir quando vamos fazer o teste. Aqui para Maria. Olha, há situações em que há pessoas infectadas com HIV, não importa o sexo, sabendo que está infectada com HIV, tem receio de chegar a uma unidade, Sanitária. Exato, para poder ter mais informações. Há pessoas com receio e elas acabam ficando assim em casa. Qual é o conceito das essas pessoas? Têm receio, têm vergonha de ir a uma unidade sanitária para poder medicar-se e tal mais. Qual é o conselho que dás a essas pessoas? Porque eu acredito que há muita gente que tem vergonha e isso tem acontecido com a malta jovem. Malta jovem que tem receio, tem vergonha de ir a uma unidade sanitária para poder medicar. Para a malta jovem, nós já temos serviços específicos para adolescentes jovens. Podem se dirigir à Mudefa, para quem estiver na cidade de Maputo, na província. E também podemos ir a uma unidade sanitária sim, mas podemos não ir à consulta normal, nos dirigirmos ao serviço específico para adolescente e jovem, que se chama SAS, ou vulgarmente Geração BIS. Então, ao chegar lá, nós vamos encontrar alguém de confiança que nos possa receber, nos dar informações e nos encaminhar, caso seja necessário, que possamos receber algum serviço como tratamento e entre outros serviços necessários para o bem da nossa saúde. Desculpe, mais uma questão, Manuel. Existe sigilo? Existe sigilo, sim. Esse também tem sido um dos maiores receios da malta jovem, sigilo. Existe? Bom, esses serviços foram criados exatamente por causa do sigilo. Muitos jovens, quando iam à consulta normal, estavam lá com a vizinha, com o tio, com o avô, e esses vizinhos podiam ir relatar em casa o que se passou com o jovem, em que consulta exatamente o jovem estava, enquanto que nos serviços específicos para adolescente e jovem, o jovem vai lá e encontra a malta jovem e ninguém sabe o que o outro vai fazer, né? É tudo entre jovens, mas cada um vai receber o serviço que foi lá à procura. Ok, pois é, esta aí é a dica. Então, há sigilo, não é? Há sigilo profissional e você pode ficar muito, mas muito bem descansado. Vamos então de encontro à nossa quinta questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mana Noite. Num casal em que só uma pessoa tem HIV, é possível a outra não se infectar se fizerem sexo sem camisinha? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Então, Maria Salomé. Esta questão é muito comum. Bom, é muito comum entre jovens e eu fico a perguntar, será que nós estamos preocupados em querer ter relações sexuais sem o preservativo? Bom, é complicado responder essa questão porque nós não sabemos o que é que se passa no nosso organismo.
nós a princípio somos todos diferentes. Nós podemos nos infectar no mesmo dia e para um a reação ser imediata ou a curto prazo e para o outro ser a longo prazo. Então, depende muito de cada um. Eu posso transar com alguém e me infectar e fazer um monte de testes e todos darem negativo. E alguém se infectar logo a priori que for a fazer o teste, dar positivo. Então são coisas que nem os médicos podem responder assim, transa sem preservativo, que o teu parceiro não vai ficar infectado. A possibilidade existe e não existe. Então nós recomendamos sempre que usem o preservativo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que seja naquela relação sexual que o parceiro vai ficar infectado. Agora, se quiserem engravidar, devem recorrer a uma unidade sanitária e lá terão recomendações de como é que podem fazer para poderem engravidar e não pôr em risco ao parceiro que não está infectado. Ok. E no caso, tens alguma questão para Ok. Normalmente nós falamos sempre que tem que se usar a camisinha, tem que se usar o preservativo, não é? Que é para prevenir qualquer ITS, infecção de transmissão sexual, incluindo o HIV, mas pouco se fala dos preliminares, não é? Queres falar um bocadinho dessa questão? Bom, os preliminares são muito importantes, né? Porque eles vão nos ajudar a estarmos mais preparados, o nosso corpo estar a dispor para a relação sexual, o que significa que a mulher vai lubrificar, não é? A medida certa e o homem também vai lubrificar. E isso vai permitir que a relação sexual não seja dolorosa tanto para a mulher, tanto para o rapaz, apesar dos rapazes dizerem que eu não sinto dor, mas a dor é mais sentida pelas raparigas. Então, criando essa condição de nos estimularmos já antes da relação sexual, vai permitir que a relação sexual seja prazerosa tanto para a rapariga como para o rapaz. Nesse momento que nos estamos a estimular, há sempre um risco, não é? De infecção. Exatamente, porque às vezes nós tocamos no órgão genital do nosso parceiro e depois tocamos no nosso órgão genital. E o sêmen do rapaz, se fica na nossa mão e depois tocamos na vagina da rapariga, esse contato que nós temos com esse líquido pode permitir também que haja infecção, porque às vezes nós dizemos, mas nós usamos o preservativo, mas antes nós tivemos um contato, antes da penetração tivemos um contato, às vezes nos preliminares nós encostamos, né? O pênis encosta a vagina um bocadinho, que é para dar um calorzinho. Isso também é um risco e pode possibilitar que haja contágio de infecções de transmissão sexual. Ok, então temos que ter sempre muito, mas muito cuidadinho também na hora dos preliminares. Vocês tinham que ver as pessoas aqui em estúdio quando começamos a falar do coito interrompido, do momento que o rapaz quer... Calma, não, espera aí. Deixa-me só esclarecer as televisões e a Maria Noite e a Maria. É que eu estou aqui com um colega que veio ao nosso estúdio, o Leonel. Okay. Então ele não está habituado a ouvir esse tipo de coisas. Estava todo aí a rir. Estava mesmo a rir da cara dele. Mas nada. Estava um bocadinho chocado, não é? Ok, Maria Salomé, muito obrigada, não é, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Últimas considerações? Bom, dizer a todos os nossos amiguinhos que usem sempre o preservativo, ainda que tenham feito o teste e para ambos seja negativo, é importante sim manter o preservativo para que possam manter o resultado negativo. E para aqueles que são positivos, é necessário sim usar o preservativo para que possam cuidar melhor da sua saúde e que não haja reinfecções. Pois é, terminamos assim mais uma edição da Tua Cena, este programa que é oferecido pela Noite Comunicação para a Saúde. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Agradeço mais uma vez a Maria Salomé e você em casa, que é nosso convidado especial. Dizer que para entrar em contato conosco, passa através do 8216711277. Não se esqueça de indicar sempre a sua idade, o seu sexo e a sua localização. Pois bem, passem muito bem o final de semana, não é? Divirtam-se, mas não se esqueçam que a nossa saúde e o nosso bem-estar estão acima de tudo. Fred, quer dizer alguma coisa? Passa um fim de semana sem tristeza. Beijinhos e até quinta-feira que vem, pontualmente às 17 horas. Fique bem. É tua cena. Duas cadeiras. Aquele esquema de duas cadeiras. Tu não é aquele teu efeito ali. Vamos falar de show.
short.